Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. O Estado tem um poder imenso. Ele constrói, regula, fiscaliza. Mas e quando esse poder todo causa um dano? O que acontece quando uma ação ou até a falta de uma ação do governo prejudica um cidadão? E talvez, mais importante, quem fiscaliza os fiscalizadores? Como a gente garante que esse poder todo seja usado da forma correta? Hoje, vamos a fundo nessas duas questões que são, assim, fundamentais. E o nosso mapa vai ser o caderno 8 do projeto Alero Turbo, focado em conhecimento específico para analista à advocacia. Vamos explorar as consequências de quando o Estado erra e a teia complexa de controles criada para evitar que esses erros aconteçam. Exatamente. E a nossa missão aqui é transformar esse mapa num guia prático para a prova. O material do professor Lessa é um verdadeiro raio-x do que a FGV costuma cobrar. Vamos decifrar a lógica por trás da responsabilidade do Estado, sabe? Desde a regra geral até aquelas exceções que, olha, derrubam muitos candidatos. E depois vamos desvendar esse sistema de freios e contrapesos, que é o controle da administração, focando naqueles detalhes sobre tribunais de contas que podem definir a aprovação. Ok, então vamos começar pelo começo. Se um agente público, sei lá, dirigindo uma viatura, causa um acidente e machuca alguém, qual é o ponto de partida? Como o direito brasileiro resolve isso? Olha, o ponto de partida, a nossa regra de ouro, está lá na Constituição, artigo 37, parágrafo 6º. Ele estabelece o que a gente chama de teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo? Isso, é uma forma de responsabilidade objetiva. Isso significa que a discussão se torna muito mais direta, mais simples para a vítima. Mas direta como assim? O que a gente precisa provar para que o Estado seja condenado a pagar uma indenização? Apenas 3 coisas. Primeiro, a conduta, ou seja, a ação do agente público. Segundo, o dano que a vítima sofreu. E terceiro, e o mais importante, o nexo causal. A conexão, a causa e efeito. Isso, a ligação direta entre a ação do agente e o dano. Se esses 3 elementos estiverem presentes, pronto, o Estado responde. Então, o ponto que realmente diferencia isso do direito civil comum é que não interessa se o agente agiu com intenção, o dolo, ou se foi só um descuido, a culpa. É isso? O Estado paga de qualquer jeito. Precisamente. Essa discussão sobre a intenção do agente fica para um segundo momento, que a gente vai ver depois. Para a vítima, o que importa é que a máquina estatal causou o dano. Mas veja bem, essa responsabilidade não é um cheque em branco. A teoria do risco administrativo admite as chamadas excludentes de nexo causal. Que são aquelas situações em que, apesar do dano, o Estado pode dizer, opa, a culpa não foi minha. Exato. As clássicas são a culpa exclusiva da vítima, se a pessoa se jogou na frente da viatura, por exemplo. Certo. E o caso fortuito ou a força maior, eventos imprevisíveis e inevitáveis. Se uma dessas situações for provada, o nexo causal é quebrado e o Estado não tem o dever de indenizar. Certo. Mas lendo o material do professor Lessa, eu vi uma anotação sobre algo ainda mais extremo. Existe alguma hipótese em que a responsabilidade do Estado é total, absoluta, sem desculpa nenhuma? Onde nem a culpa da vítima importaria? Sim, e essa é a exceção da exceção. É a teoria do risco integral. Ela é tão drástica que só é aplicada em situações raríssimas e de altíssimo risco. Nela, não se admite nenhuma excludente, nenhuma. O Estado simplesmente paga. O caderno destaca os 3 exemplos que são cruciais para memorizar, porque são praticamente os únicos. Danos de atividade nuclear, Ok. danos ambientais E? e danos causados por atentados terroristas a aeronaves de matrícula brasileira. Uau! Então, para essas 3 situações, a mensagem é: aconteceu, pagou. É automático. Entendido. Agora, tudo isso que a gente falou se aplica quando o Estado faz alguma coisa. Mas a área que sempre me parece mais cinzenta e que deve ser um prato cheio para a FGV é quando o dano acontece porque o Estado deixou de agir. E a omissão? A lógica é a mesma? É exatamente aqui que o jogo muda, e onde muitos candidatos tropeçam. A regra geral para a omissão do Estado, que a gente chama de omissão genérica, segue uma lógica bem diferente. A responsabilidade deixa de ser objetiva.
Peraí. Ela passa a ser subjetiva. Então, para omissão, a gente volta para aquela necessidade de provar a culpa. Exatamente. A teoria aplicada é a da culpa administrativa, ou, como dizem os franceses, faute do serviço. Falta de serviço. Isso. O cidadão que sofreu o dano precisa provar que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou com atraso. Ele precisa demonstrar a negligência, a falha do Estado. É um fardo probatório muito maior para a vítima. Mas isso parece incrivelmente difícil de provar em algumas situações, né? Imagino que a jurisprudência tenha criado alguma saída para casos mais graves onde o dever do Estado era claríssimo. Perfeita colocação. O STF percebeu essa dificuldade e esculpiu uma exceção que é fundamental: a omissão específica. A ideia é a seguinte: quando o Estado tem um dever concreto, individualizado, de proteger alguém ou algo e falha, a sua responsabilidade por omissão volta a ser objetiva. E que tipo de situação se encaixa em? O caderno do professor Lessa traz os exemplos clássicos de prova. O mais famoso é a morte de um detento dentro de um presídio. O Estado tem o dever de custódia, de zelar pela integridade daquela pessoa. Claro. Se o detento morre, a omissão do Estado em protegê-lo gera responsabilidade objetiva. É o tema 592 do STF. Outro exemplo: um acidente com um aluno dentro de uma escola pública. Ali também existe um dever específico de vigilância. Entendi. Nesses casos, a vítima não precisa provar a negligência. Basta provar a omissão, o dano e a relação entre eles. Isso faz muito mais sentido. Agora, em todos esses casos, o Estado paga a conta. Mas e o servidor, a pessoa física que causou o dano? Ele simplesmente sai ileso? De jeito nenhum. É aqui que entra a ação regressiva. Depois que o Estado indeniza a vítima, ele tem o direito e, na verdade, o dever de cobrar do agente público responsável. Só que, e este é um detalhe de ouro, a responsabilidade do agente perante o Estado é sempre subjetiva. Então na ação de regresso, o Estado precisa fazer o que a vítima não precisou na ação principal: provar que o seu próprio servidor agiu com dolo ou culpa. Exatamente. E essa lógica nos leva a uma das teses mais importantes do STF sobre o assunto, que o professor Lessa destaca com muita ênfase: a tese da dupla garantia, firmada no tema 940. Dupla garantia? Isso soa importante. O que ela garante e para quem? Ela garante duas coisas. Primeiro, para a vítima. Garante que a ação de indenização será contra uma entidade que tem dinheiro para pagar, o Estado. Segundo, para o agente público. Garante que ele não será processado diretamente pela vítima. A ação tem que ser obrigatoriamente contra a pessoa jurídica. Mas isso é interessante. Do ponto de vista da vítima, pode parecer frustrante, né? Ela sabe exatamente quem causou o dano, mas é forçada a processar o Estado. Qual é a grande justificativa para essa proteção ao servidor? A justificativa é proteger a própria atuação do Estado. Imagine um médico de hospital público ou um policial. Se eles pudessem ser processados diretamente por qualquer cidadão a qualquer momento, eles poderiam atuar com medo, de forma excessivamente cautelosa. E isso prejudicaria o serviço. Exato. A tese protege o agente de perseguições, de assédio judicial, permitindo que ele exerça sua função com a tranquilidade necessária. A discussão sobre a culpa ou o dolo dele vai ocorrer depois, na ação regressiva. Faz todo sentido. Para a gente fechar este bloco, uma questão prática. Prazos. Quanto tempo a vítima ou o Estado tem para buscar seus direitos? Prazos são sempre um ponto de atenção. Para a vítima processar a fazenda pública, o prazo é de 5 anos. A base é um decreto de 1932. É uma regra especial que afasta o prazo de 3 anos do Código Civil. E para o Estado cobrar do agente? Para a ação regressiva do Estado contra o agente, a regra geral também é de 5 anos. Mas é aquela famosa discussão sobre o ressarcimento ao erário ser imprescritível. Isso não se aplica aqui. Ótima pergunta. Essa é uma confusão comum. O STF colocou um ponto final nisso no tema 897. A regra é: a ação de ressarcimento é imprescritível apenas
se o dano vier de um ato de improbidade administrativa dolosa. Ah, só na improbidade dolosa. Exatamente. Para todos os outros casos, como um ilícito civil comum ou um ato de improbidade culposo, a ação do Estado para buscar o ressarcimento prescreve, sim, em 5 anos. Essa distinção é vital. Ok, então a gente estabeleceu um sistema claro para quando as coisas dão errado. Isso nos leva naturalmente à próxima questão. Que sistemas existem para evitar que as coisas deem errado? E é aqui que a gente entra no segundo grande pilar do caderno, o controle da administração pública. Perfeita transição. O controle é a espinha dorsal do Estado de Direito. É o conjunto de mecanismos que garante que a administração vai atuar dentro da lei com moralidade, com eficiência. E o professor Lessa organiza esse universo de forma muito didática, a partir de 3 classificações. E quais são elas? A primeira é quanto ao momento. O controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. A segunda é quanto à origem. Pode ser interno, quando o próprio poder se fiscaliza, ou externo, quando um poder fiscaliza o outro. E a terceira, que é muito importante, é quanto ao aspecto, o controle de legalidade e o controle de mérito. Vamos detalhar o mais comum, que é o controle que a própria administração faz sobre si mesma. É a famosa autotutela, certo? Exatamente. A autotutela, que está nas súmulas 346 e 473 do STF, é o poder-dever da administração de rever seus próprios atos. E aqui o material do professor Lessa acende um alerta para uma pegadinha clássica da FGV. E qual é? A autotutela tem 2 faces. A administração pode anular seus atos quando eles são ilegais e pode revogar quando eles deixam de ser convenientes ou oportunos. E a diferença crucial aqui, que eu imagino, é que anulação e revogação não são a mesma coisa. E isso tem uma consequência gigantesca para o papel do judiciário. Precisamente. A anulação se baseia na ilegalidade, a revogação no mérito administrativo. Por isso, o Poder Judiciário, quando provocado, pode anular um ato administrativo ilegal, mas ele nunca pode revogar um ato. Por que não? Porque fazer isso seria o juiz se sentar na cadeira do administrador e tomar uma decisão de gestão, o que viola a separação dos poderes. Entendido. Agora, saindo do controle interno e indo para o externo, como o poder legislativo fiscaliza o executivo? O legislativo tem ferramentas de controle político e financeiro. O político é o mais visível, as CPIs, convocar ministros. Mas o caderno aponta um instrumento técnico muito poderoso, lá no artigo 49 da Constituição, a competência do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Ou seja, se o presidente edita um decreto que vai além do que a lei permite, o Congresso pode ir lá e, com uma canetada, derrubar esse decreto. Exatamente. É um controle de legalidade repressivo muito forte. Já o controle financeiro, o Legislativo faz com o auxílio fundamental do Tribunal de Contas. Ah, o Tribunal de Contas, um órgão que sempre gera confusão. Ele faz parte do Judiciário? É só um departamento do Congresso? Onde ele se encaixa? Legislativo, mas não é subordinado a ele. E, ponto crucial, ele não pertence ao Poder Judiciário. Certo. E o que realmente importa para a prova? Quais são as competências-chave que a gente precisa ter na ponta da língua? Bom, a primeira é que o TCE julga as contas dos administradores públicos em geral. Ele age como um tribunal mesmo. Pode condenar o gestor a devolver dinheiro, por exemplo. Ok, ele julga as contas, parece simples. Mas aqui vem a grande exceção. Para as contas do chefe do executivo, presidente e governadores, o TCE não julga. Ele emite um parecer prévio, uma análise técnica. Quem faz o julgamento político dessas contas é o Poder Legislativo, e o Legislativo pode, por 2/3 dos votos, ignorar o parecer do TCE. Essa é uma distinção crucial. O TCE dá o subsídio técnico, mas a palavra final sobre o presidente, por exemplo, é do Congresso. O que mais ele faz? Ele também aprecia a legalidade dos atos de admissão de pessoal em concursos e das concessões de aposentadorias e pensões. E aqui a gente chega a outra pegadinha que o professor Lessa destaca, sobre a sustação de contratos. Estou vendo a anotação aqui. Parece que a diferença entre a palavra ato e contrato é tudo. É tudo. E essa é a armadilha. O Tribunal de Contas pode determinar a sustação de um ato, como um edital de licitação.
Ele faz isso diretamente. Certo. Mas, se o contrato já foi assinado, a Constituição exige um passo a mais. O TC primeiro comunica ao Legislativo. Se o Legislativo não fizer nada em 90 dias, aí sim o TC assume a competência e pode sustar o contrato. A FGV adora dizer que o TC sustou o contrato direto, o que, como regra, está errado. Perfeito. Para encerrar os tipos de controle, chegamos ao judicial. Já falamos que o judiciário não pode analisar o mérito. Então, qual é exatamente o alcance e o limite da atuação dele? O princípio guia é o da inafastabilidade. Qualquer lesão ou ameaça a direito pode ser levado ao judiciário. A regra é que ele controla a legalidade dos atos. E hoje esse conceito de legalidade é bem amplo, inclui análise de princípios como razoabilidade, proporcionalidade. Para ver se o ato não foi absurdo. Exato. O limite intransponível, como a gente já disse, é o mérito administrativo, a conveniência e oportunidade. E como isso se aplica a um tema tão atual como a implementação de políticas públicas? Um juiz pode obrigar um prefeito a construir um posto de saúde? Isso não seria invadir o mérito? Isso é o debate moderno. E o STF tem entendido que, em situações excepcionais, a resposta é sim. Quando a omissão do poder público viola um direito fundamental, como o direito à saúde, o que se chama de mínimo existencial, o judiciário pode sim determinar que o Estado cumpra seu dever. Não é visto como violação da separação dos poderes, mas como uma forma de garantir a eficácia da própria Constituição. Excelente. Foi uma análise bem densa. Vamos fazer aquela síntese final? Com os conceitos que precisam ficar gravados na memória para a hora da prova? Com certeza. Em responsabilidade civil, as ideias forças são: a regra é o risco administrativo, que é objetiva, a omissão específica, tipo a do detento, também é objetiva, a tese da dupla garantia impede que o agente seja processado diretamente, o prazo de prescrição, como regra, é de 5 anos, e a imprescritibilidade do ressarcimento só vale para improbidade dolosa. E sobre o controle da administração? O judiciário só anula, nunca revoga. O legislativo pode sustar atos normativos que extrapolam a lei e o Tribunal de Contas julga as contas dos gestores, mas dá parecer sobre as contas dos chefes do executivo. E para sustar um contrato como regra, precisa passar pelo legislativo antes. Para terminar, o professor Lessa encerra o caderno com uma reflexão interessante, citando Romanos 13.3, que diz: "Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más." Ele usa essa passagem para lembrar que o papel da advocacia pública é garantir a justiça, assegurando que a responsabilidade do Estado seja apurada corretamente e que o controle respeite as garantias. Isso mesmo. Não se trata de defender o erro a qualquer custo, mas de defender o devido processo legal. E eu adicionaria um conselho prático final que amarra bem o que a gente conversou. Lembrem-se das nuances que o professor Lessa tanto enfatiza. Dano nuclear é risco integral, sem desculpas. Morte de detento é responsabilidade objetiva por omissão específica. E a ação de regresso contra o servidor vai sempre, sem exceção, exigir a prova de dolo ou culpa. Dominar esses cenários é o que separa os candidatos. Se há algum tema específico dos cadernos do Projeto Alero Turbo que gostariam de ver analisado, deixem nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do Projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!